Os irmãos podem se assentar, louvando e adorando o nome do Senhor. Hoje, mais uma quarta-feira, mais uma oportunidade nós temos de aprender um pouco da palavra de Deus e vamos estar aprendendo nesta noite. Zezinho fez uma leitura oficial desta noite, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, versículo de 1 ao 10, falando sobre Jesus, a porta das ovelhas. Ele dizendo que todos quanto veio antes dele, era ladrão, salteador, mas ele é a porta verdadeira da salvação para a nossa vida. E o que nós vamos estar estudando nessa noite, encontra-se no livro de Neemias. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Neemias, e nós vamos estudar sobre 10 portas no livro de Neemias, as 10 portas de Jerusalém. As 10 portas de Jerusalém, né, quando Neemias reconstruiu os muros da cidade. O livro de Neemias foi escrito por volta de 430 a 420 antes de Cristo. Antes de Cristo foi escrito o livro de Neemias. E todos sabem que Neemias foi o homem que Deus usou para a reconstrução, para a restituição dos muros de Jerusalém. Esdras, juntamente com ele, os dois livros no Antigo Testamento hebraico, os dois livros é um só, Esdras e Neemias. E Esdras, ele contribuiu para a reconstrução do templo. Neemias contribuiu para a reconstrução dos muros de Jerusalém, em que o povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia. Tinha sido levado cativo e agora eles foram autorizados a voltar de Babilônia para Jerusalém. A primeira etapa veio no livro de Esdras. Voltaram para Jerusalém. A segunda etapa, Neemias fala com eles também, né, sobre essa última turma que estava voltando do cativeiro babilônico. Só que a cidade estava toda destruída, os muros arruinados, as portas da cidade estavam tudo quebrado, tudo destruída, queimada, né, quando foram saqueados, né, pelos seus adversários. Então agora eles voltando, precisava de encontrar, né, a cidade restaurada, o templo restaurado, e Neemias foi um dos que trabalhou para poder isso acontecer. Para que isso acontecesse, Neemias trabalhou, né, para que os muros pudessem ser restaurados. Então veja bem, nós vamos ver então estas portas. A cidade de Jerusalém tinha 10 portas. Cada porta tem um significado. Cada porta tem um significado na vida de Cristo para a nossa vida. Na vida da igreja tem um significado. No capítulo 3 do livro de Neemias, começa assim, ó. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, ou a porta da ovelha, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Então, para que Jerusalém fosse, os muros, a cidade fosse restauradas, qual foi a primeira porta que Neemias restaurou?
A porta das ovelhas. A porta das ovelhas. Por quê? Por aquela porta, meus queridos, entravam as ovelhas que seriam sacrificadas no altar. Entravam por aquela porta, ali na cidade de Jerusalém. Agora, como que as ovelhas iriam entrar se as portas estavam arruinadas? Se as portas estavam destruídas? Eram preciso o quê? Reconstruir. Veja bem, aprendemos pela palavra de Deus que o primeiro grupo da reconstrução dos muros foi liberado por Eliasibe, era o sumo sacerdote. O exemplo começou pela liderança. Este grupo começou edificando a porta das ovelhas, também conhecido como porta das ovelhas. Levava este nome porque por esta porta passavam as ovelhas que seriam destinadas ao altar do sacrifício. Então, quem despertou primeiro a reconstruir as portas da cidade, principalmente a porta da ovelha? O sacerdote, a liderança do povo. Então, tudo começa na onde? Primeiro Jesus, depois na liderança. Eles começaram a refazer as portas de Jerusalém, para quê? Para que as ovelhas voltassem novamente a entrar novamente, para serem sacrificadas, para serem ofertadas de oferta de sacrifício. O que acontece agora? Trazendo uma aplicação para a nossa vida espiritual, para o Novo Testamento, João 10:9, Jesus fala que Ele é o quê? Eu sou a porta das ovelhas. Só que lá as ovelhas entravam para ser sacrificadas no altar. E hoje nós não entramos pela porta para ser sacrificado, porque a própria porta já se ofereceu em sacrifício por nós. O próprio Cristo já ofereceu em sacrifício por mim e por você. Por isso que Ele é a porta das ovelhas, meus queridos. É por isso que às vezes a gente fala assim, o Senhor não tem gato, o Senhor tem ovelha. Ovelha que o Senhor tem. É isso que Ele tem. Então, veja bem para você ver. Esta porta nos mostra, essa porta ficava nas proximidades do templo e do tanque de Betesda, João 5:2. Foi a primeira mencionada em Neemias 3:1, simbolicamente a mais importante. Ela nos remete o quê? Jesus dizendo, João 10:7. Jesus, pois, lhe disse e afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Vocês vão entrar por mim, mas eu não vou fazer mal para vocês, eu não vou fazer dano a vocês, eu não vou sacrificar vocês. Aliás, eu estou dando a minha vida pela vida de vocês. Eu estou dando a minha vida para que vocês sejam salvos. Então, meus queridos, daquela porta que eles estavam reconstruindo, eles estavam levantando, nos mostra o quê? Hoje, quantas pessoas querem danificar a porta? Quantas pessoas hoje que já não acreditam mais que Jesus é o Salvador do mundo? Quantas pessoas hoje que já não acreditam mais que Jesus vai voltar, que Jesus nos salvou e vai voltar, já não tem mais essa credibilidade. Porque a porta está danificada? Não, a porta é Jesus. É muitas das vezes nós que danificamos a porta. É nós às vezes que derrubamos a porta. Tem um hino bem antigo, os irmãos vão lembrar, que fala, a porta da salvação, pois ainda aberta está. Quem que é a porta da salvação? O próprio Cristo, que é a porta das ovelhas. O engraçado é que lá, as ovelhas iam para o sacrifício. Hoje, você entra por essa porta, e você entra por essa porta das ovelhas, nessa porta você entra doente, e muitas das vezes sai curado, você entra triste e sai alegre, você entra fraco e sai forte, você entra desanimado e sai animado,
O problema é que muita gente, meus queridos irmãos, não entende o valor dessa porta. Por que que os inimigos derrubou as portas lá? Não tendo mais as portas da cidade, do muro, não teria como fazer sacrifício, porque como que as ovelhas iam entrar? Estava tudo derrubado, estava tudo caído. Isso é para nós entendermos hoje. O que nós estamos passando é o inimigo tentando fazer o quê? Brecar a porta, fazer alguma coisa na porta para que nós não entramos, mas nós já entramos, irmão, e quem entrou não quer sair, quem entrou quer ficar até o dia que Jesus vai voltar para levar cada um de nós individualmente ou coletivamente no arrebatamento da igreja. Então, Neemias começou pela porta principal, a porta das ovelhas, a porta das ovelhas. Veja bem, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, o autor da salvação. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Então nós entramos pela porta. Até brinco quando chega final de ano, que chega festa natalina e tudo mais, você vê as propagandas na televisão, na internet, tudo. O Papai Noel, ele não entra pela porta da casa das pessoas, ele entra por onde? Pela chaminé. E o que entra pela chaminé e pelo vitrô é o quê? Ladrão. É ladrão, aí. Agora, o que é o dono mesmo, ele entra pela porta. Nós entramos pela porta que é Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida. É por isso que nós temos salvação hoje, meus queridos. Agora, para Jesus, ele abrir essa porta das ovelhas, custou o quê? O sacrifício dele. Ao invés de nós ser sacrificado, ele que foi. O pastor se sacrificou pelas ovelhas. As ovelhas eram oferecidas em sacrifício para perdão dos pecados diante do altar de Deus. Agora inverteu. Jesus se oferece, o pastor, o sumo pastor, se oferece em sacrifício vivo a Deus para resgate da raça humana. E hoje, se você é salvo, se você é feliz, se você é alegre, é porque Ele abriu a porta da salvação para a nossa vida. Para você ter uma ideia, quem que derrubou essas portas aqui dos muros de Jerusalém? Os inimigos do povo de Deus, os inimigos do povo do Senhor. E você pensa que o inimigo também, ele não está lutando nos dias atuais para fechar essa porta na nossa vida? Quantos nessa pandemia virou as costas para Jesus? Quantos poderiam estar aqui agora, adorando, exaltando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, e viraram as costas para Jesus? Mas Jesus não virou as costas para nós. Ele foi até o fim. Ele deu a sua vida. Ele morreu, falou, eu morro, mas a porta das ovelhas vai estar aberta para todos entrarem. É por isso que João escreve, João 11, 12, ele fala assim, Jesus veio para o que era seus, mas os seus não os receberam, mas todos quantos o quê? O receberam, deu-lhe o direito de ser chamado o quê? Filho de Deus. É aqueles que entraram pela porta da salvação. É aqueles que as portas foram reconstruídas, igual você, nós que estamos aqui, as portas foram restauradas, e Jesus diz, pode entrar, pode entrar. E Jesus ainda fala assim, ó, só que a porta, filho, a porta ela é estreita. Por que que ela é estreita? A porta das ovelhas é estreita. Porque, irmãos, tem hora, como cristão, tem hora que você tem que engolir um gato, com as patas assim, ó, descendo, arranhando na garganta.
não é? Você tem que suportar algumas afrontas, você tem que suportar alguns ataques, e você tem que suportar calado. E você tem que suportar calado. E às vezes nós não suportamos calado. Principalmente a geração de crente de hoje, que não quer ser aborrecido pelo mundo. Ai, não vou na igreja mais não, o povo do mundo, uma amolação, implicando. Irmão, Jesus falou assim que o mundo ia nos fazer o quê? Aborrecer. Não falou? Jesus falou que o mundo ia aborrecer nós, mas os crentes de hoje não podem ser aborrecidos, tadinho. Eles não podem passar aborrecimento, não podem passar luta. Ouviu tanta pregação que Jesus está dando chave, que Jesus está dando carro zero, que Jesus está dando fazenda, que Jesus está dando chácara, que Jesus pega a chave aí, pega a chave aí, pega a chave aí. E agora quando vem uma comida mais, um tutu de feijão, né? Um mocotó, um caldo de mocotó, a hora que bebe, passa mal, morre, desmaia. Mas nós temos que aceitar. Jesus falou, a porta é estreita. Então a porta também é estreita para as ovelhas. Por quê? Porque você não pode levar. É igual tem um hino antigo também, Zezinho vai lembrar, porque tem muitos discos lá antigos, que fala assim que para o céu não leva bagagem. Não leva bagagem. Então, quer dizer, porque é estreito, não tem jeito de você levar. Então, meus queridos, essa porta nos mostra, a sua mensagem quer nos dizer, a restauração nossa de uma nova vida em Cristo. O que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segundo Coríntios 5 e 17. Olha o que a palavra de Deus nos mostra, meus queridos. Olha o que a palavra de Deus nos traz. Eu sei de cor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então veja bem, essa mensagem da porta das ovelhas, que Neemias restaurou, nos fala da restauração da nossa vida em Cristo, uma vida nova em Cristo. Ou seja, quantas pessoas que aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus, esse dia mesmo nós ouvimos de uma irmã, ela falou, pastor, eu arrependo de não ter aceitado mais tempo, eu arrependo de não ter entregado mais tempo para Deus. Por quê? Porque antes da gente não entregar para Cristo, a gente sofremos de muito. Apanhamos muito no mundo, apanhamos muitos nessa terra. Mas aí quando você tem a sua vida nova, a sua vida renovada em Cristo, que você entra pela porta das ovelhas, e o bom pastor está ali de braços abertos, estendido, você se renova, você se restaura, você se fortalece, porque você sabe que do outro lado, o Senhor está ali pronto para quê? Para nos ajudar. Então nós temos que entender, meus queridos, que em todas as épocas, em todos os tempos, o inimigo lutou, né, para poder o cristão não entrar pela porta, né, pegar atalhos. Mas os irmãos sabem que atalhos, qual é o fim dos atalhos? Pode ser mais curto, mas não chega perfeito, não chega como aquilo que o Senhor tem. Outra coisa, Jesus, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Esta porta nos faz lembrar de quem somos e quem servimos. Somos ovelha e o nosso pastor se chama Jesus Cristo. E precisamos estar com nossas vidas no altar do Senhor. Precisamos que as nossas vidas sejam restauradas, consagradas ao serviço do Senhor.
Então, a partir daquele momento que você entrou pela porta, você agora tem um compromisso com o pastor. O pastor tem um compromisso com a sua vida. O nosso sumo pastor, ele tem um compromisso com a nossa vida. E você tem um compromisso, porque tem crente que acha que é Jesus que tem que ter compromisso conosco. Não, nós temos que ter compromisso com Deus, e Deus tem compromisso conosco. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você não quiser ter compromisso com Deus, Deus não vai forçar ninguém a ter compromisso com Ele. Deus já deu livre-arbítrio, já deu livre escolha. Ele não falou para Caim: Caim, o que você tem para fazer? Tiver de fazer, pecado jaz às portas. Ele não impediu Caim. Judas, Jesus falou para Judas: o que tem de fazer, faz agora. Foi lá e entregou Jesus. Então o Senhor não... mas Deus tem compromisso comigo. Mas você tem compromisso com Ele? A partir do momento que você entrou no território dele, que você entrou pela porta, você tem compromisso. Nós temos que ser submissos a Ele. Porque o pastor conhece as suas ovelhas. E das suas ovelhas ele é conhecido. Você conhece Jesus? De verdade, irmãos. Não estou falando daquele... Quando fala de Jesus, tem gente que imagina que é Jesus barbudo, que é Jesus feio, que é Jesus terrível. Não. Eu estou falando do Jesus que morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. E a Bíblia diz que Ele está agora ao lado do Pai. Os seus cabelos são brancos como uma lã, os seus olhos reluzentes como chama de fogo, os seus pés como latão reluzentes. Aí você vai imaginar um Jesus velho, acabado, arruinado? Não. Você entrou pela porta, você tem compromisso com o Senhor. Porque tem gente, irmãos, tem gente que acha que ele tem compromisso com a igreja. É lógico que nós temos compromisso aqui, porque Deus nos chamou para congregar aqui, para cultuar aqui. Eu tenho compromisso. Mas, antes de mais nada, o meu compromisso primeiro é com quem? É com Deus. Você já viu que nós temos tanta facilidade para quebrar o compromisso nosso com Deus? Sim ou não? Nós temos facilidade para quebrar, principalmente na vida financeira, meus queridos. Quando a coisa aperta, de que lado nós sacrificamos? Não, eu não vou dar o dízimo não, porque esse dízimo que vai dar para me pagar o que eu estou devendo ali. Não é assim que às vezes acontece? Nós cortamos o compromisso com Deus. Aí depois as coisas não dão certo, as coisas ficam arruinadas, nós vamos culpar quem? Deus. Mas Deus não é culpado, meus queridos. Deus, a Bíblia diz assim, se eu e você for infiel, Deus permanece o quê? Fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele permanece fiel. Eu posso pisar aqui, mas Deus não pisa. E nós temos a facilidade, como Adão teve facilidade de transferir o seu pecado para quem? Para o próprio Deus. A mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu que fez eu pecar. Então nós temos a facilidade. Mas Deus está dizendo, meu filho, quando você errar, quando você infringir os meus mandamentos, tenha coragem e confessa que você errou. Confessa que você pecou, não fica caçando alguém para mostrar, para apontar, para culpar, não. Nós erramos e Deus conhece quem errou e quem pecou, Deus conhece. Deus conhece, não tem aonde escapar, meus queridos. Não tem. Então, nós entramos pela porta. A partir do momento que entramos por essa porta, nós temos compromisso. Engraçado, olha para você ver. Quando as ovelhas entravam por aquela porta, no livro de Neemias, que elas entravam para o sacrifício, elas não voltavam mais. Morria. Oh Deus, que coisa tremenda. Jesus também que é o crente morto. Você vai entrar pela porta e você não vai voltar mais. Voltar para onde, pastor? Para a velha vida, para o mundo de pecado, para o mundo de engano, para o mundo de mentira. As ovelhas entravam ali e eram sacrificadas no altar, não voltava mais.
Nós entramos pela porta também, que é Cristo, a porta das ovelhas, e não podemos voltar mais. Tem um outro hino assim que canta, antigo também, que fala assim, estou seguindo a Jesus Cristo. Este caminho, eu não desisto. Para trás não volto. Ele fala assim, então isso nos mostra o quê? Agora, eu entrei pelas portas, eu não posso olhar para trás. Eu não posso voltar atrás. Eu não posso regredir. Eu não posso voltar atrás, porque o meu alvo está para frente. Paulo falou isso. Paulo falou assim, ó, esquecendo-me do quê? Das coisas que ficou para trás. Eu corro para o pleno da vocação, da plena soberana vocação de Deus. O meu alvo está para frente. Eu não tenho nada que olhar para trás. Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, se eles olhassem para trás, eles iam ver o quê? O Egito. Opa, vamos voltar. Então, você entrou pela porta da salvação, que é Cristo. Entrou pela porta das ovelhas, meu filho. Eu gosto sempre de dizer essa frase. Você envolveu com Deus, não tem como voltar. Acabou. Não tem jeito. E se eu sair lá para fora? Você vai lá para fora, ele te rejeita lá fora. É incrível. Tem gente que desvia, vai lá para fora, volta correndo. Porque chega lá, aqui não é teu lugar não, teu lugar é lá na igreja. Já viu você lá na igreja. Vai numa boate, você está fazendo aqui dentro, crente. Vai numa balada, você não é crente, você está fazendo o que aqui? Olha. Então não tem jeito, meus queridos, já está marcado, já é ovelha, deixou de ser bode, agora é ovelha. Você entrou pela porta das ovelhas. Você não vai ver Jesus falando assim, ó, eu sou a porta das ovelhas e dos bodes. Não, ele é a porta das ovelhas. Por isso que Neemias lutou para reconstruir a porta das ovelhas do muro de Jerusalém que estava destruído. Para que as ovelhas voltassem. Porque se não tivesse ovelha, não tinha sacrifício. Não tinha sacrifício. E Jesus se sacrificou por causa das... Por causa de quem? Das ovelhas. Ele se sacrificou por causa da... Lá, não tinha, se não tivesse ovelha, não tinha sacrifício. Agora aqui é diferente. Aqui, o pastor sacrificou pelas ovelhas. O problema é que muita gente não entende, não valoriza, irmão, que nós falamos assim, a salvação é de graça. Na verdade é de graça, mas ela teve preço. Teve ou não teve? Teve. Ela é de graça. Hoje, se aceita Jesus, amém, fica firme, é de graça. Mas alguém pagou. Alguém sofreu no nosso lugar. E esse alguém é Jesus. A porta das ovelhas. A porta das ovelhas. Ele trouxe esse... No Evangelho de João, ele fala nesse capítulo 10 a respeito dessa porta. E tem crente, irmãos, outra coisa, não tem salvação se não for por essa porta, não existe, não tem meio termo. Não é Pedro, não é Maria, só tem Jesus. Paulo escreve a Timóteo, falando assim, ó, há um só mediador entre Deus e os homens. Não é Papa, não é Maria, não é Aparecida, não é Joaquim, não é Elias. Um só mediador, Jesus Cristo, homem, Filho de Deus. É o único que está no meio para mediar em favor meu, seu, nosso, na presença do Senhor. A vontade do inimigo é que aquelas portas de Jerusalém, aquela porta do gado, a porta das ovelhas que Neemias restaurou, continuasse o quê? Quebrada. Continuasse destruída. Né? Continuasse destruída. Mas Neemias foi avisado. Ele falou, não, eu me disponho a ir lá, a reconstruir. E para os irmãos terem uma ideia, meus queridos, que era um serviço para muitos meses.
E Deus foi tanto com eles. Certo. Tanto com eles, que eles fizeram em quantos dias? 52. 52 dias, era serviço para meses. Ele fez menos de 2 meses. Por quê? Porque Deus estava com ele e ele começou pelo lugar certo. Qual a primeira porta que ele restaurou? A porta das ovelhas. Sabe o que é isso, meus queridos? Nos mostra também a lição aqui nesse livro de Neemias. A preocupação de Deus é com cada um de nós. Tem gente preocupada com tanta riqueza, preocupada com tantos bens, preocupada em granjear tanta casa, tanto terreno, tanta fazenda, mas o Senhor está preocupado com a minha salvação e com a sua salvação, com a minha alma e com a sua alma. Porque a riqueza perece, o mundo perece, mas a alma, ela é eterna, a alma permanece, a alma vai estar com o Senhor para sempre. Então, se você já entrou pela porta da salvação, se você já entrou pela porta da salvação, se você já entrou pela porta das ovelhas, continue lá dentro, continue lá. Por mais que tenha sacrifício, porque tem gente que quer servir a Deus, irmãos, e quer servir a Deus de boa, sem problema. Não, antigamente, a gente, para chamar as pessoas para a igreja, lá atrás, a gente fala, não, você vem para a igreja, e Deus vai abençoar, você vai ver, sua vida vai mudar, seus problemas vão acabar. Nós usávamos essa expressão, mas depois a gente vai conhecendo a palavra, vai vendo a palavra, não vai acabar problema não. Aliás, vai aumentar. Mas só que é uma coisa, o problema lá, sem Jesus, não resolve. Muitos problemas aqui com Jesus são resolvidos. Do que adianta ter problema lá e não ter problema lá e não conseguir resolver os que tem? Mas estar aqui, tiver 1000 problemas, esses 1000 problemas vão ser sanados pelo poder do nome de Jesus. Porque Jesus falou assim, ou seja, o salmista escreveu no Salmo 34, 19, ele fala o quê? Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de quantas? De todas as aflições. Deus não vai te livrar só de uma não. Se tiver 10 ele vai livrar, se tiver 100 ele vai livrar, se tiver 1000 ele vai livrar, se tiver 10.000 ele vai livrar, porque Ele é Senhor da minha vida e da tua vida. Então, não tem como. Não tem como. Então vejam, meus queridos, esta mensagem dessa porta nos mostra o quê? A restauração da nova vida em Cristo. O que nós lemos em Coríntios? Se alguém está em quem? Se alguém está em Cristo, se alguém está nessa porta, nova criatura é. As coisas velhas passou. Seu passado, Deus não lembra. Deus não lembra do seu passado. A partir do momento que você entregou sua vida a Ele, são apagados os nossos pecados cometidos no tempo da ignorância. Às vezes o inimigo quer jogar na cara dele. Agora que você foi para a igreja, dá uma de santinho na igreja. Eu conheço teu passado. Eu falei assim, pode até conhecer meu passado, mas o meu Deus não lembra mais. Agora eu não tenho papo contigo. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Somos purificados pelo sangue de Jesus. Somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, meus queridos. Então não adianta o inimigo querer jogar passado nosso, na nossa frente, no nosso rosto, que passado é passado. As coisas velhas se passou e tudo se fez novo. Lá no livro do profeta Miqueias, ele fala assim, que os nossos pecados foram lançados no esquecimento. Deus não lembra. Deus não lembra, Deus apagou. Deus apagou, acabou. O inimigo pode fazer o que quiser, pode fazer pular, pode fazer birrinha, Deus já apagou. Jesus já apagou com seu sangue. Acho que se o inimigo pudesse arrancar aquele versículo da Bíblia lá, em 1 João, capítulo 1, versículo 9,
7-9, que fala que o sangue de Jesus nos purifica de se nós confessarmos os nossos pecados, se confessar os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso aí já é o pecado que às vezes é cometido no tempo já da graça. Que às vezes a pessoa erra, falha, o Senhor perdoa. O que a gente não pode é insistir, persistir no erro. Persistir, continuar, né? Mas a partir do momento que você saiu, o Senhor está pronto para perdoar. Então veja bem, essa porta é um retorno que nós precisamos urgente, irmãos. Um retorno ao início de tudo, ao primeiro amor. Você lembra os primeiros dias que você aceitou Jesus? Os primeiros meses, as primeiras semanas, o primeiro mês, você lembra? Você consegue lembrar? A gente era bem mais crente, né? Sim ou não? Nós era bem mais crente, dá vontade de aceitar Jesus de novo. Jesus, eu quero aceitar o Senhor de novo, para mim ficar igual eu estava. Porque a gente não media a consequência para servir a Deus. Hoje está medindo muitas consequências. Mas se eu tenho coisa que se eu pregar lá, fulano vai desviar. Meu filho, pé de galinha, não mata pintinho. Mata. Quem já viu galinha ciscar, que é um monte de pintinho em volta dela? Quem já viu? Lógico, todo mundo. A hora que está ciscando aqui, os pintinhos estão ali em volta, o que ela faz? Tem que ver que ela manda uns 2 metros para trás. O pintinho vai rolando lá, assim, plá. Dali a pouco ele está voltando de novo para debaixo dela. Não mata. Não mata, não. Palavra de Deus não mata ninguém. Palavra de Deus ressuscita crente morto. Mas matar não mata, não. A palavra ressuscita quem está morto. Mas matar não mata, não. Ela mata o pecado. Ela mata a maldição. Ela mata o que é ruim. Ela mata o que não presta. Mas ela traz vida para a nossa vida diante da presença do Senhor. Então veja, vamos lá, segunda porta, meus queridos, segunda porta, nós vamos estar vendo capítulo 3, versículo de número 3 de Neemias. Neemias capítulo 3, versículo 3. Isso. Os filhos de Hassenah, Neemias 3:3. Aqui a tradução um pouquinho diferente. Os filhos de Hassenah edificaram a porta do peixe. Amém. Só isso, tá bom. Edificaram a porta do peixe. Edificaram a porta do peixe. Os filhos, né, de Hassenah edificaram a porta dos peixes. Era uma outra porta que havia na cidade de Jerusalém, a entrada da cidade. Essa porta era usada como um local de encontro para a venda de peixes. Ali, depois de restaurada, atrairia muitos comerciantes de várias regiões. Então aquela porta era uma porta que trazia benefício para a cidade. As pessoas fariam ali o que? O seu serviço, o seu trabalho, né? Para a venda de peixes que eles pescavam e iriam ali, entrar por aquela porta para vender. Mas o que aconteceu? Aquela porta também foi danificada. Aquela porta foi destruída também. E precisava ser restaurada. Então, os filhos de Hassenah, eles foram colocados para restaurar esta porta. Veja bem, meus queridos, essa porta representa trabalho e nos faz lembrar do chamado de Pedro. Essa porta representa trabalho, serviço, e faz nos lembrar de Pedro. Quando fala de peixe, faz nos lembrar de Pedro. O que te vem à memória? Jesus falou para Pedro que ele ia largar de ser pescador de peixe.
E iria ser o quê? Pescador de homens. Mas espera aí. Não tem anzol para pegar homem. Não tem isca para pegar homem. Agora Jesus falou que nós vamos ser pescadores de homem, largar de pegar peixe para pescar homem. Fala de trabalho. Veja bem, ó. Essa porta se refere a peixes e por sua extensão a pescadores. Jesus começou o seu ministério chamando. O que Jesus chamou primeiro para o seu ministério? Pescadores. Pescadores. Aí se você perguntar, pastor, por que Jesus chamou pescadores? Porque pescador é corajoso, irmãos. Sabia? Pescador é corajoso. Tem muita gente que às vezes fala negócio de pescador que aumenta um pouquinho, mas eles são corajosos. Eles estavam prontos para enfrentar o mar. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer situação. Põe nós numa canoa ali no rio, ali perto da irmã Wanda ali, e deixa vir um vento de lá para cá, capaz que você larga a canoa e sai nadando para ver de medo. Porque teve um dia que eu fui lá, o cara falou, vamos dar uma volta ali. Aí ele foi, aí veio um vento, e a canoa fazia desse jeito. Eu falei, meu Deus, o coração já disparou. Eu falei, oi, tchau. Mas eles não. Então Jesus chamou, primeiro, pescadores. Ele propôs fazê-los pescadores de homens. Ou seja, olha a porta no tempo da graça, da restauração, sendo restaurada para a salvação de almas. Peixe na Bíblia, meus queridos, tem o significado também, quando Jesus chamou Pedro, falou, Pedro, vem cá. Aí o Pedro falou, Senhor, é o seguinte, chegaram para mim e estão cobrando o imposto, que nós temos que pagar o imposto do seu ministério. E agora, como que nós faz? O Judas diz que não tem dinheiro, o caixa fechou no vermelho. E agora, o que nós faz? O que Jesus falou para ele? Vai lá, joga na Mega, faz os 5 números, 6 números. Foi. Ele mandou ele fazer Mega Sena, jogar na loto. Vai lá, lança o anzol. E o primeiro peixe que você pegar, o que tem lá? Fala, o dinheiro está lá para pagar o tributo. Dinheiro está lá para pagar. O que Pedro fez? Pedro não questionou não. Pedro foi, lançou o anzol, pá, opa, puxou. Tirou o peixe para fora, abriu a boca do peixe, o dinheiro estava lá. Olha para você ver. O que eu aprendo? Se alma, se peixe, é simbologia de alma, de vida, Jesus falou assim que o dinheiro da igreja dele está na onde? No bolso de quem? No bolso dos crentes. Ele mandou pegar o peixe. O recurso está lá na boca dele. E o peixe, como é símbolo de alma, de pessoa, que Jesus falou, vai ser pescador, o dinheiro está lá no peixe. E o que sustenta a igreja, meus queridos? O dinheiro dos irmãos, as ofertas, os dízimos, as contribuições, que sustenta. Então, por isso que o inimigo tenta danificar a porta do peixe. Porque não tendo peixe, não tendo a porta, não vai ter movimento. Não tendo movimento, o inimigo não vai ter trabalho. Porque o inimigo tem trabalho, é quando o crente trabalha, meus queridos. Quando o crente chega, Jesus tem que falar, né? De ensino. Quando o crente fica preguiçoso, fica assim, o inimigo fala assim, ixi, meu trabalho com ele já encerrou. Ele agora é crente meia sola. Agora, esse aí eu não tenho muito trabalho com ele. Agora eu quero pegar aquele lá que está indo para a oração, está indo para a consagração, está indo para a escola, está indo para o culto de ensino, está indo para a vigília. Eu vou ter que brecar aquele lá. Eu vou fechar a porta do peixe, ou seja, eu não vou deixar ele continuar.
Aí tem crente que aceita. Aceita, meus queridos, a proposta do inimigo. Aceita a proposta do adversário. Ai, hoje eu trabalhei muito, hoje eu não vou no culto não. Estou cansado. Mas se acabar o culto agora, 8h30, e você ligar para ele e falar, irmão, passa lá em casa. Que? Fazer um churrasquinho lá. Que hora, pastor? Que hora? Você está cansado aí? Você não foi no culto, está cansado. Não, mas ainda dá para mastigar um pouquinho. É desse jeito. Aí depois, as portas fecham, e eles acham que Jesus é obrigado a ficar abrindo porta. E eles acham que o pastor tem que orar para Jesus abrir a porta, porque eles mesmo fecham. Tem porta que não é o diabo, tem porta que não é Deus que fecha, não, irmão. Sabe quem? Vamos ver se os irmãos sabem. É nós. É nós. Ó, o diabo não faz você perder a salvação. Ele luta, mas não faz. Se quiser perder a salvação, quem vai perder? É nós, aí. Você fala, eu não quero, eu rejeito. Aí. Eu rejeito os pratos que você está colocando no meu caminho, eu rejeito tudo. Eu quero é Jesus, eu quero é salvação em Jesus. Pronto. Acabou, ué. Mas não, ele vem com um pratinho. A bênção de Deus, irmão, vem numa camela. Vamos pôr, né? Linguajar, para você entender. Ó, você custa embarcar com a mão. O inimigo vem com uma tigelinha, um pires. O pires daquela xícara mais pequenininha que você tiver. E vem aqui, ó, esse aqui é para você. Aí aqui, ai, para mim. Troca. Por incrível que pareça, troca. Um prato desse tamanho que Deus está dando, por um pires desse. Mas se você já entrou pela porta do peixe, você agora vai trabalhar para Jesus. Se você agora fez compromisso com Deus, meus queridos, se você fez compromisso com o Senhor, porque lá é muito fácil, é igual casamento. É muito fácil você chegar lá, Felisbina, você promete ser fiel ao Juversino, até que a morte separe. Amém. Fulano, você promete, amém. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, aleluia, lua de mel, tudo, beleza, aleluia. A coisa começa a pegar, a panela começa a voar, esquece da promessa que fez. Assim é crente. Lá na hora do batismo, chora mesmo. Aumenta até a água do rio, com as lágrimas. O rio até sobe. de tanta lágrima. Você promete, fulano, você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar? Prometo, eu creio. Você promete ser fiel a Jesus, a sua doutrina, a sua palavra, enquanto vida, prometo, aleluia. Saiu dali, 1 mês, 2 meses depois, está dando trabalho para a gente. Desvia, some, não quer saber. Mas se você entrou pela porta, fique firme. Não arreda o pé nem para a esquerda e nem para a direita. Você tem compromisso com Jesus. Certo? Você tem compromisso com o Senhor. Vamos mais aqui. Se você tem parado de trabalhar para o Senhor, tem enterrado seus dons e talentos, é sinal de que está está nessa área, precisa ser restaurada na sua vida. Levante, como diz o texto, fortifica em suas fechaduras e ferrolhos, fecha esta área para o inimigo e abre ela para Deus. Porque aqui fala, e a porta do, versículo 3, e a porta do peixe edificaram os filhos de Hassaná, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas, com suas, o quê?
fechaduras e seus ferrolhos, ou seja, aqui não vai entrar mais. Nós temos que fechar essa porta para o inimigo, meus queridos. Não dá brecha para o inimigo, não. Não dá brecha para o adversário, não. Não dá, não. Teve uma vez, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, 9 anos atrás, Deus me deu uma visão de madrugada, meus queridos. Eu fiquei até assustado, que eu estava num determinado lugar, mas tinha um gado branquinho, mas um gado branquinho. No meio do gado branquinho tinha uns vermelhos, diferente. E aqueles vermelhos olhavam para mim com um olhar de ódio. Com um olhar de ódio. Aí o que eu fiz? Chamei o gado todo e aqueles vermelhos veio. Só que chegou num determinado lugar, tinha um cochete. Eu abri o cochete, o gado passou, aí a avó falou assim, ó, agora fecha o cochete que eles não entram. Fecha o cochete, que eu fechei o cochete, eu fiquei do lado de dentro, eles ficou do lado de fora. Aí eu falei, Deus, que é isso? Cochete, fecha algumas brechas na sua vida, para que o inimigo não tenha poder de ficar te apontando, para ele não ter liberdade de apontar erro seu, falha sua, pecado seu. Fecha o cochete que está aberto na sua vida, seja de falar, seja às vezes de pensar, seja às vezes de olhar, seja às vezes o que for. Fecha, que ele vai ficar de fora e você vai vencer. E nós vencemos, irmãos. Então veja bem, a mensagem desta porta, a restauração de uma vida de testemunho. Irmãos, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus liberta, mas eu vou te falar uma coisa para você. Se a pessoa que anuncia essa palavra, ela não tiver testemunho, ela não faz efeito na vida das pessoas. Elas não faz efeito. Porque a pessoa fala, você falar isso para mim? Você foi pior, ué. Então a palavra faz efeito em quem tem vida de testemunho. Essa porta nos faz lembrar mensagem de testemunho, vida de testemunho. Que alguém olhar para você e dar testemunho de você. Não precisa de nós querermos justificarmos a nós mesmos. É Jesus que nos justifica. Não é nós auto se justificar. Não, mas eu sou assim, eu sou bonzinho, eu sou gente boa, eu cuido da minha família. Não tem negócio de justificar, não. É igual, eu não sei quem, antigamente, a gente ia pregar para a pessoa falava, não, mas não é possível, eu sofro demais na vida, vai chegar lá no dia lá e Deus não vai me salvar, eu cuido da minha família, eu trabalho, não deixo faltar nada em casa. Mas se aí fizesse parte da salvação, eu nem ia ficar na igreja, não. Se eu cuidar da minha família e tudo, isso aí é mais do que obrigação. Casou, meu filho, agora tem que ir até o fim. Agora você tem que comprar arroz a 50 reais o pacote, café a 30 o quilo, feijão a 10, óleo a 15, e vai o preço que vai sair da onde sair. Aí a pessoa, mas não é possível que eu vou... Não, mas pensa bem, se fosse assim, o que você ia ficar fazendo aqui dentro da igreja? Olha, eu vou cuidar da minha família, quando eu morrer eu vou para o céu. Pronto. Não, mas não é assim não. Veja, fala de reprodução e crescimento através do serviço mais sublime de ganhar almas para Cristo. É o resgate do ID de Jesus. Irmãos, está parecendo que a igreja está com medo de avançar. A igreja, depois da pandemia, na pandemia e pós-pandemia, a igreja deixou de cumprir o ID de Jesus. Jesus não... Às vezes tem gente, Senhor, traz os pecadores para a igreja. Essa oração está certa? Se Jesus mandou nós fazer o quê? Ir atrás deles. Ide, você vai, ide. Então nós temos que ir. É lógico que nós vamos orar, Senhor, salve o pecador, que o pecador possa vir na tua casa. Mas para ele vir na casa de Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir atrás dele. Você acha que vem, irmão? A coisa mais difícil é uma pessoa que nunca entrou numa igreja de crente entrar pela primeira vez. E principalmente se for um dia que tiver avivamento na igreja, misericórdia, aí que não volta mais.
Ele já olha assim, já vê um chorando, já vê o outro batendo palma, já vê o outro pulando, e já... Nossa, onde que eu entrei aqui? Isso aqui é o quê? Aí olha para um lado assim, olha para o outro. Forma aí. Esse povo aqui, bem que eles falavam que é ó, tantã, e é mesmo. Um chora, o outro bate palma. O pastor está batendo neles lá em cima, lá, porque para eles está batendo. O pastor está danando com eles lá. Ah, é? O pastor de vocês dana muito lá na igreja. Não é danar, está pregando aí. Aí a pessoa chora. Então nós precisamos voltar para esse tempo, para a porta do peixe, salvação. Está entrando peixe na igreja? Está entrando os que já tinha, né? Mas está bom assim, os que já entrou, está bom? Sim ou não? Não, pastor, nós já tem 300 aqui, nós já tem tanto aqui, não precisa de mais não, aí, vixe, está bom demais. É assim que funciona? Mas o que adianta, pastor? Se nós buscar muita gente, não caber aqui. Não, Jesus abre outra porta, ué. Nós abre uma segunda congregação, uma terceira, o que for preciso. Mas nós não podemos parar de pescar. Quantos pescadores tem aqui? Amém? Alguns já quebrou a vara, já... Vou pescar mais não. Por quê? Esse assunto é bom, né? Por quê? Quem já pescou? Lógico, quase todo mundo aqui já pescou na vida social, na vida particular, já pescou no rio. Para você pescar, você tem que ter uma coisa. Qual que é? Vamos ver se os irmãos tá. Não, você tem que ter no seu caráter, você tem que ter persistência, paciência. Porque você tem que esperar a vontade do peixe. Ele não vai vir toda hora. E outra, tem hora que vai lá e dá uma beliscada, você puxa. Nossa, não, comeu a isca. E não volta. Quantas pessoas já veio na igreja, mordeu a isca, vazou. Ah não, aquilo lá não tem, Deus, aquilo lá não quer nada de Deus não, pastor. Aquilo lá pode entregar para o Satanás, que não quer nada não. É desse jeito? Não. Você tem que insistir. Você tem que insistir. E esses dias Deus me deu algo, irmãos. Não era tanto peixe, Zezinho. O engraçado é que não era só peixe grande. Era um tanto de lambari, mas tanto de lambari. Falei, gente, como é que eu estou pegando lambari num lugar seco? Isso fala de ministério de criança. Isso fala de ministério. Irmão, nós vamos ser surpreendidos pelo Senhor. Nós estamos orando, a igreja está trabalhando, e quando o Senhor mandar puxar a rede, vai ser grande a pescada. Vai ser grande. A porta do peixe está restaurada. A porta do peixe está restabelecida. Prepara para pescar. Ah, e outra coisa. Fala ou não fala? Ou chega? Vou falar? Quando você vai pescar, você pega uma zabumba, você pega uma bateria daqui ali e já chega na beira do rio. Não é? Que jeito que você chega na beira do rio? Caladinho, devagarzinho, sem fazer barulho. Porque se você fizer barulho, o que acontece? O peixe vai embora. Tem crente que precisa aprender a pescar. Ele já chega lá no rio, na casa do pecador, já chega lá e já olha, ó, tem que tirar aquilo lá, hein? Aquilo lá é de Satanás. Encontra que as baita coisa assim, ó, sai. Né? Ah, pastor, o que fala então? Você não fala nada, você só prega a palavra. Eu e você fomos chamar para pescar, não foi mandar, nós não foi chamado para escamar. Nós não foi mandado chamar para abrir peixe.
Foi chamar para pescar. Eu fui pescar um dia num lugar, numa casa, primeira vez que eu fui lá. Eu cheguei lá, o neto da irmã já tinha aceitado Jesus. O neto da irmã tinha aceitado Jesus. Ele falou, pastor, vamos lá em casa. Eu fui, ele morava com a avó. Chegou lá, conversa vai, conversa vem, e tal, e tal, e tal. Eu falei para ele assim, ó, a sua avó vai ser crente. A sua avó vai ajudar no círculo de oração. Ele falou, não. Ixi, que é ali, pastor, ela é benzedeira, ela benze, ela é muito católica e tudo mais. Eu falei, não, mas Deus me mostrou que vai fazer a obra na vida dela. Bom, aí eu ia lá e embora, falei para ela assim, ó, chamei ela, falei, ó, minha senhora, fazer um convite para a senhora, vamos lá na igreja fazer. Ah, não, eu tenho a minha religião e também eu não tenho roupa para ir na igreja. Eu falei, mas só está de que isso aí? É de bermuda. Eu falei, então, mas isso aí não é roupa? Ah, mas se eu chegar, falei, ninguém vai falar nada para a senhora. Ah, mas eu não largo o meu santo, não largo, então eu não vou não, porque eu não largo. Eu falei, não, mas quem está mandando só largar? Eu fiz de idólatra. Aquele dia eu fiquei idólatra. Mas ganhei família. Então, eu falei, não, e se alguém falar para a senhora lá na igreja que é para tirar, só fala comigo. Que o pastor falou que não é para tirar, não. A ideia, irmãos. Aí, irmão, foi para a igreja, primeira noite, aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Aí passou uma semana, 2 semanas, eu ia muito na casa deles. Cheguei lá num sábado de manhã, ela estava passando pano na casa. O chão é daqueles vermelhão. Ela estava passando pano. Eu cheguei, bati na porta, ela saiu chorando, com os olhos vermelhinhos, chorando. Eu falei, irmã, o que aconteceu com a irmã? A irmã está chorando. Eu não sei, eu estou sentindo uma presença tão diferente aqui na minha casa. Eu entrei assim, pus o pé na porta da sala, que eu olhei na parede. Não tinha um. Nem na parede, nem na estante, nem em lugar nenhum. Ela falou, pastor, eu ouvi uma voz que falou que era para mim tirar isso aqui tudo. E eu peguei, tirei, joguei lá no rio. Você acha que eu fiz certo? Falei, fez certo. Só de jogar no rio, que às vezes pode ser perigoso, alguém vai pescar lá embaixo, ainda vai virar mais idólatra ainda. Nunca mais, irmãos. Nunca mais. Batizou, ficou firme, foi para o círculo de oração, ajudou na obra, contribuía na obra. Pouco tempo agora que Jesus levou ela. Mas eu não cheguei fazendo barulho. Para você ganhar alma, você não pode chegar chutando a religião de ninguém. Tem hora que você tem que até apoiar para ganhar. Mas você tem que saber, senão você acaba ficando lá mesmo. Se você não for firme, em vez de você ganhar, você perde. Então você tem que ter persistência, estar firme. Amém? Que Deus possa abençoar cada um dos nossos irmãos, né? Nessa noite. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Na quarta-feira, se Jesus não voltar, meus queridos,